Aparecida. Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Eu vou tentar ler porque eu estou com óculos diferentes hoje. Diz assim, Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler mais uma vez? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa passagem é a passagem de Jesus na tentação do deserto. O Satanás chega para ele, né, e começa a sugerir a ele algumas coisas, e em uma delas a tentação foi aplicada e Jesus disse para ele: nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós olhamos para o contexto das nossas Bíblias, da nossa vida, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Você já reparou que a gente nem sempre está satisfeito, ou quase sempre não estamos satisfeitos com o que nós temos? Veja bem, nós temos saúde, nós temos alimento na casa, nós temos trabalho pouco ou muito temos trabalho, nós temos um carro que nos leva para cima e para baixo, nós temos amigos, nós respiramos, nós temos uma igreja, não é verdade? Olha quanta coisa nós temos. Mas na maioria das vezes, a gente está sempre pedindo mais alguma coisa. A gente está sempre em questionamento com Deus por causa de alguma coisa. Sempre há algo que surge na nossa vida para que a gente se direcione a Deus e pedir a Deus alguma coisa. Quando Jesus mencionou sobre essa passagem aí, aliás, quando ele estava nessa situação aí, ele está dizendo, olha, não é só de pão que vive o homem. Por quê? Porque o que o diabo estava querendo que ele pedisse a Deus é que transformasse as pedras em pães. Porque Jesus devia estar com fome. Ele passou ali dias sem comer. Então o que ele tinha? Fome. Qual era a necessidade de Jesus? Comida. Então ele diz, pede ao Pai que transforme essas pedras em pães. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Então o que ele quer dizer para nós nessa passagem? Que Deus sabe muito bem que não é só comida que vai nos fazer caminhar. Apesar dela ser a base da nossa saúde, né, a gente presume que todo mundo come bem, ela nos dá saúde, apesar dela gerar uma saúde, mas não é só isso que vive, não é só disso que a gente vive. Porque tem outras coisas mais dependentes também da vida nossa, que a gente depende de Deus. E é por isso que ele já disse, que não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. A gente tem um hábito, né? A igreja foi formada para isso. A igreja foi formada, assim como o tabernáculo foi formado, assim como a sinagoga foi formada, assim como os templos foram formados. Para quê? Para que a gente pudesse ir até lá e orar a Deus. É necessário orar a Deus num lugar desse? Não é só necessário num lugar desse, mas também num lugar desse. Porque a nossa oração ela tem que ser diária. A Deus tem que ser diária, porque a oração é conversa. O problema é que às vezes a gente só acha que a oração é aquela que você dobra o joelho, bota a mãozinha juntinha assim, e olha para o céu e fica com uma carinha de anjo pedindo a Deus alguma coisa. Isso não é oração, isso é mecanismo. Porque até mesmo a oração não é uma coisa como essa. A oração é uma conversa. Então, se a oração é conversa, a gente precisa conversar com Deus. Então, a conversa
pode ser diária, ela pode ser constante, ela pode ser aonde você está. Você está sozinho, você pode conversar com Deus. Porque a gente, quando olha os costumes de Jesus, tinha lugares que Jesus se afastava em ocasiões especiais e ele ia orar no monte. Mas na maioria da trajetória de Jesus, era no dia a dia que ele falava com. Quando ele foi, quer ver um exemplo? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele não foi no monte orar de joelhinho, papai, meu pai, eu vou ali, olha, naquela de lá, olha, o senhor está me vendo aqui, não está? Não, já chegou lá. Ele já chegou de cara, já recebeu ali um questionamento, se o senhor daqui não teria mão, já tem 4 dias, está fedendo. Ele já chegou, por quê? Porque quando ele chega, ele já tem uma intimidade com Deus. Ele já sabia que aquela morte não era morte, né? Era morte para defamar, uma morte para trazer tristeza, mas sim para a glória de Deus. Mas ele sabia que ele já vinha para ressuscitar Lázaro. Tanto que ele diz para os seus amigos, olha, ele não dorme, ele não morre, ele está dormindo. Daqui a pouco eu vou lá desperto ele. O que é isso? Jesus nos ensina umas coisas, mas a igreja, a religião, nos ensina outra. Aí a gente fica preso a um costume e que às vezes não vai nos levar a lugar nenhum. Por quê? Porque a conversa com Deus não é a gente já fez aqui, e não tem nada errado em fazer. Vamos marcar aqui um horário de oração de tal hora. Vamos orar. O povo não vem mais. O povo cansa. O povo desiste. O povo arruma compromisso quando não tem. Não vem, não adianta. Então tem coisas que a gente faz que seria bom que funcionasse. Mas para Deus funciona, mas para o homem não funciona. Porque a gente está numa terra que consome a gente por causa do trabalho. A terra consome a gente. O sistema consome a gente. A gente precisa trabalhar. Então, para achar um espaço, você não vai encontrar um espaço para trazer ninguém aqui, para ter a maioria na igreja, porque nessa hora a maioria está aqui. A não ser que a gente durma na casa de alguém. Aí pega aquela família toda. Fora disso, é um para cá, outro para lá, outro para ali, outro para lá. Então não vai ter oração. Então é por isso que Jesus cria esse sistema. Porque na lei de Moisés a pessoa tinha que ir lá. Jesus diz, não vai funcionar no ano de 2024, não vai funcionar. O povo não vai ter condições. Então, peraí, deixa eu estabelecer aqui a palavra de Deus. Nem só de pão que virá o nome, mas de toda a palavra que vem na boca de Deus. Então, o que vai acontecer? Então, a gente vai abrir a sinagoga, a gente vai abrir as igrejas, a gente vai abrir os templos, a gente vai abrir todo lugar de palavra de Deus, de reunião dos meus filhos. A gente vai lá, eles vão ouvir uma palavra, aquela palavra vai ficar sunindo no ouvido deles, eles vão ler a palavra, eles vão escutar a palavra, eles vão para casa, eles vão meditar na palavra, eles vão orar caminhando, vão lembrar, vão escutando, e é por isso que a gente diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aonde? Na igreja, fora da igreja, no carro, fora do carro, em casa, fora de casa, porque ela vem falando. E a palavra de Deus, ela é falada constantemente quando ela é cantada, quando ela é orada, quando ela é pregada. Né? A gente escuta a palavra de Deus, ela está ali contida nessas orações todas, nessas músicas, nesses louvores todos. Então, a gente entende que, a gente sabe que não é só de pão que a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus é verdade. De toda a palavra que sai da boca de Deus é verdade. Porque a gente sabe que é baseado na história. Agora, a humanidade está entrando em colapso. A Terra está entrando em colapso. O relógio do Apocalipse diminuiu não sei quantos segundos. Sabe? O que era para acontecer em 1 minuto e meio, agora está em 1 minuto. Sabe? Não sei se vocês já ouviram sobre o relógio do Apocalipse. Não, procura para ver o que é, para vocês entenderem depois sobre o relógio do Apocalipse. Então agora eu estou chegando à conclusão. Agora o Mar Morto está gerando vida. Agora o Mar Morto está gerando peixe. Agora não sei o que. O mundo está em colapso. As coisas estão acontecendo, estão aparecendo. Mas o que é isso? Palavra de Deus. Já estava escrito, já estava determinado. Antes de você nascer, antes da sua mãe nascer, antes do seu tataravô nascer, estava tudo determinado. Deus já tinha falado. Então, é por isso que digo, olha, passa o céu e passa a terra. Mas a minha palavra não vai passar. Ela existe, tudo é formado segundo a palavra de Deus. Não tem jeito.
Ah, mas eu estou aqui baseado numa palavra que eu escutei, que está escrito na Bíblia, que eu vou para o céu se eu aceitar Jesus, me arrepender dos meus pecados e caminhar nos passos do dia. Vai para o céu, por quê? Porque Deus falou um dia, vai acontecer. Não adianta só pão. Agora, também não adianta a gente chegar aqui na igreja, ou chegar na nossa oração e só pedir a Deus. Pedir o quê? Pedir o que você já tem, já é o suficiente para a gente viver. Eu tenho certeza, por mais difícil que seja a vida nossa nesse país, na maioria, não é difícil a vida daqueles que estão lá no país que a gente veio. Porque tem muita gente em situação pior do que a nossa. E se é que a gente pode dizer que aqui a gente vive uma vida pior. Porque quem tem coragem de trabalhar, quem tem coragem de pegar o primeiro emprego que pegar, tem condições de comprar suas coisas, botar sua comida dentro de casa e viver. Lá não adianta, porque emprego você quase não acha. Então o que nós temos aqui, baseado na leitura do que nós temos nesse país, nós temos uma vida com condições de sobreviver. Aliás, de viver, não sobreviver, de viver. Sobreviver a gente sobrevive no Brasil. Para quem tem uma vida de classe baixa, que eu estou falando. Quem é rico em qualquer lugar. Mas lá, o povão mesmo, sobrevive com o que ganha. Aqui a gente vive com o que ganha. Então a gente sabe que não é só de pão, mas da palavra de Deus. Então o que a gente tem é o suficiente para a gente viver, mas a gente quer mais. Se nós quiséssemos mais de Deus e menos para nós, eu acho que a gente vivia bem melhor. Porque a gente pede muito a Deus coisas pessoais para nós. Agora, a gente nunca pede de Deus, mais de Deus para nós. A gente pede que Deus nos dê aquilo que a gente quer. E não aquilo que Deus preparou para nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus tem uma chamada para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, é aquele negócio. Se você vai servir a Deus, sirva da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Chegou para fazer alguma coisa na casa de Deus? Faça melhor. Ah, mas não é o céu. Pois é. Se você não aprender a fazer bem aqui, eu digo fazer bem, não é bem de mal, mas é bem de bem mesmo, né? Fazer as coisas perfeitas para Deus, você não vai conseguir fazer no céu, porque você tem que aprender aqui, e eu também. Por quê? Porque é isso que Deus diz. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Então, se a gente ama, quando a gente ama, olha, é impossível você ver uma mãe fazer o que é de ruim para com um filho. Ela vai fazer o seu melhor. Ela vai fazer o seu melhor. Um pai do mesmo jeito. Eu acho que um pai até é meio que passa, mas uma mãe, eu acho que é impossível uma mãe fazer alguma coisa ruim para o filho. Ela vai querer fazer o seu melhor para o filho. O que quer dizer com isso? Deus é do mesmo jeito. Deus, quando fez, Ele já fez tudo para nós, Ele já fez o perfeito, o melhor. Não tem melhor que Deus para fazer mais, porque Ele já fez o melhor. Por quê? Porque Ele entende o que você precisa para essa terra, vai se consumir nessa terra. Eu vejo gente se esforçar tanto para ser alguém nessa terra, mas não consegue ser alguém na presença de Deus. Pessoas que perdem a noite estudando para ser alguém nessa terra. O que eles estão esperando? Ser alguém nessa terra. Mas quando eles descerem a terra, eles não serão quase nada no céu. Por quê? Porque não deu tempo para conhecer Deus. A salvação deles não está na minha mão dizer que vai ser salvo ou não. É só eles com Deus. Mas eles perderam a oportunidade de fazer o melhor para Deus. Por que perdeu? Porque Deus determinou, Deus falou, Deus ensinou, Deus criou, e eles não quiseram. A importância deles é ter um nome, um diploma, uma vida de dinheiro. Mas quando chega na idade, uma idade de velha, terceira idade, fica tudo nivelado do mesmo jeito. Eu faço parte de um grupo, eu e Cília, que a gente faz exercício dentro da piscina aqui. A maioria tem 70, 80, 90
Você conversa com eles, todos eles, a maioria tem formação. Foram formados nisso, trabalharam no Estado, ou trabalharam não sei aonde, foram secretária principal não sei de quem, professores de faculdade, estão lá. Mas ali está tudo do mesmo jeito, tudo caidinho, tudo velhinho, precisando de força para andar, não tem mais para fazer nada, então vivendo. Quer dizer, se empenharam tanto, isso não é questão, isso não é uma utopia, isso não é dizer assim, desiste tudo, vai servir só a Deus. Não. Eu acho que tem que ser assim, a gente tem que viver num concílio, sabe? 50-50. Sabe, eu vou crescer aqui, mas eu vou crescer em Deus também. Eu vou crescer ali, eu vou crescer em Deus, porque senão essa palavra de Mateus 4 vai influenciar para eles. Nem só de pão, porque quem trabalha numa vida dessa, quem se forma, vai ganhar o quê? Vai ganhar mais dinheiro, vai ser bem mais sucedido. O que ele vai ter? Pão, vai ter roupa, vai ter bem-estar. Mas não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa dependência é da palavra de Deus. A fome que nós temos que ter é da palavra de Deus. É por isso que João diz assim, me convém que eu diminua, o homem diminua, mas que Deus cresça. Que Deus cresça. É por isso que a gente vê uma fração imprópria, ou seja, um número bem maior em cima e embaixo, suportando a fração, um número bem pequeno, de pessoas que são formadas, que estão aqui em cima, mas que não se envolvem com Deus. Sabe por quê? Porque a cultura delas está muito em cima, estão muito baseadas no que eu posso, eu faço, eu conheço, eu fiz, eu compro, sabe? E aquelas que, menores, que eu quero dizer, aquelas que estão embaixo, são aquelas que têm tudo isso, mas entendem que tudo provém de Deus. Tudo provém da palavra de Deus na vida delas. Que elas não conseguem nada se não for da vontade de Deus. É por isso que você vai depender de um médico, você vê que na maioria não comenta sobre Deus. Mas tem uns que comentam sobre Deus. Tem uns que falam, olha, vamos orar a Deus para poder fazer um milagre, porque somente o milagre de Deus. Quer dizer, reconhece, mas são poucos. Porque a maioria estão baseados nas suas forças, nos seus conhecimentos. A gente fica olhando, o povo pede demais. Enquanto a gente come, a gente bebe, a gente trabalha, a gente tem um corpo perfeito, a gente começa a olhar, aí as pessoas, eu vejo muitas pessoas aí na caminhada da gente, aí à beira de um colapso, porque não tem mais saúde. A saúde foi embora. A idade passou. E aonde Deus está nisso? Ficou no tempo. A gente tem que sair dessa projeção primeiro de buscar Deus por interesse. A gente tem que buscar Deus porque a gente depende de Deus. Por que você vai para a igreja? Eu vou para a igreja porque eu preciso adorar a meu Deus. Ah, mas você tem tanta coisa, você tem tanto problema para resolver. Pois é, eu vou adorar a Deus. Se Ele quiser, Ele resolve. Porque eu vou fazendo as minhas forças. Vou fazendo a minha força, a minha parte, e eu vou adorando a Ele, vou pedindo a Ele. Se Ele quiser, Ele resolve. Porque até agora eu não resolvi, então eu não posso resolver. Então, eu vou confiar em quem pode resolver. De que forma eu vou confiar? Vou me dedicar fazendo a vontade dEle. A gente vê, é impossível, Jesus é tão inteligente, mas Ele é tão inteligente, é tanto que Ele sabia que a gente não ia servir a Ele como devíamos servir, é que Ele abriu mão de algumas coisas por nós. Se a gente olhar o povo que Jesus escolheu com propósito para seguir a eles tiveram que abrir mão de tudo, de trabalho, de dinheiro, de casa, sabe, de riqueza, para seguir a Ele. Tem uns que não quiseram. Agora, você imagina que para servir Jesus, a gente tivesse que largar tudo isso. Como tem algumas religiões que você tem que deixar tudo e ir lá para os lugares deles. Imagine se Jesus pedisse tudo isso. Mas Ele faz diferente. Ele fala o seguinte, olha, cresça, busque o futuro, não esqueça de mim, lembra de mim, conversa comigo, ora comigo, conversa comigo,
participe comigo, interage comigo, porque eu estou em você. Porque se Deus deixasse somente alguns lugares, só as igrejas para o povo vir para sentir Deus, a gente, lá fora, ninguém vinha. Ele morrendo pela gente hoje, Ele declarando que está em nós hoje, Ele nos dando um grande presente, que é chamado Espírito Santo de Deus. O povo já não quer vir para a igreja. O povo já não vem para a casa de Deus. Eu estou falando geral. Geral. Isso é geral. O pessoal diz, o fim do mundo vai chegar quando a apostasia chegar. A apostasia está na porta da nossa casa, ou dentro da nossa casa. Depende. Dentro da igreja, ela já tem um monte de gente dentro da apostasia. O amor deles por Deus já esfriou. Já esfriou, claro que esfriou. Aonde eles estão? É por isso, eu estou preparando uma mensagem para pregar na Santa Ceia sobre isso, sobre a vida de Mateus. Mateus nos dá um exemplo muito grande. Muito grande. Ele nos deixa um exemplo muito grande. A gente vai falar isso no culto de Santa Ceia. E a gente tem que pegar isso e aplicar na nossa vida, irmão. A gente está muito interessado no que a gente pode ter. Olha a reação que está. Olha que as coisas estão acontecendo. Sinal de Deus. Escuta aqui. Sinal de Deus. Está acontecendo o que estava acontecendo há 2 semanas atrás. Sinal. Deus batendo na nossa cabeça. Ei, acorda! Acorda, me busca! Me busca! E o povo não está buscando. É o contrário, o povo está deixando. Aí um exemplo, o povo do tempo de Jesus era perseguido, mas eles iam buscar. O povo de hoje é perseguido por homens, foge. Foge de quem? De Deus. Eu estou com medo, porque lá, estou com medo, porque ali, medo, porque acolá. Ué, se o Senhor não te guardar, quem vai guardar? O Senhor só não vai guardar você na igreja, mas vai guardar você dirigindo o carro na rua, o filho na escola, o filho no médico, você no trabalho, Deus vai te guardar. Aliás, não vai te guardar. Não vai. Só não vai guardar aqui na igreja. Tem coisas que não entendem. Não entendem. Quanto mais nos buscam, mais a gente tem que se agarrar com Deus. Porque a gente sabe que isso não é uma luta natural, mas é uma luta espiritual. E Deus permitindo para a gente acordar. Não vai melhorar, o mundo vai ficar pior. Porque a Bíblia diz que a igreja vai sofrer perseguição. Não tem jeito. Aí eu fico pensando, para onde esse povo vai correr? Eu vou correr para o Brasil, que lá não tem. Não! O sistema é mundial, querido. O sistema é mundial. Pensa no que você vai dar na favela, que tá, lá você está escondido. Pensa, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ninguém foge da palavra de Deus. Ninguém foge do que Deus já determinou. Mas Deus determinou isso, então não está na Bíblia. Eu não estou inventando história. Agora, para quem já nos adiantou do que vai acontecer, o que nós temos que fazer? Correr para quem pode mudar a história. Para quem pode nos guardar, nos proteger. E não fugir dele. É por isso que eu digo que o povo está aí, ó. Só querendo o bem-estar deles. Mas não Deus. É por isso que a palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. A gente vem para essa terra para buscar o pão, não é verdade? Claro que é. Todos nós. Sabe, aqui não tem ninguém que deixou a riqueza lá no Brasil e veio viver a pobreza na América. Ninguém. É o contrário. É o contrário. Deixamos a pobreza, entre aspas, a dificuldade, né? Ver a pobreza, a dificuldade, para viver aqui uma vida mais decente. É verdade. Mas entender que se nós estamos aqui, é porque Deus nos permitiu estar aqui. Deus nos quis aqui. Essa é a verdade. Então, quando chegar, algumas pessoas dizem assim, mas você não tem medo, por que você faz isso, por que você faz aquilo? Eu estou baseado na palavra de Deus. Porque se Ele vai estar comigo aonde eu estiver, eu estou com Deus. O que eu falo para as pessoas aqui? As pessoas vêm aqui, você tem que ver, a pessoa está aí fazendo documento.
adianta a gente juntar, não adianta a gente investir, se a gente nem sabe se vai desfrutar. Só Deus sabe. Então faz o quê? Sirva a Deus e faça os seus planos. Sirva a Deus, faça os seus planos. Sirva a Deus, faça os seus planos. Porque se a gente entregar na mão do Senhor, o Senhor nos irá administrar. Vai nos orientar. Nada acontece na nossa vida se não for da permissão de Deus. Então a gente precisa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus você já sabe. Ele já falou. Ele já falou. E guardar, porque é baseado nisso que a nossa fé vai se incorporando, vai ficando mais robusta, mais forte, porque está na Bíblia. A sua vida está na Bíblia. A minha vida está na Bíblia. Então, guardar essa palavra no coração, fortalecer essa palavra no coração e deixar que a fé fique cada vez maior, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos entregar as nossas orações nas mãos do Senhor, vamos nos reunir aqui